Hoje nós vamos falar sobre um plugin no FL Studio chamado Fruit Slicer. Ele é perfeito para você que busca cortar samples em pedaços menores, reorganizar a ideia daquele sample, poder criar novas batidas e até novos movimentos daquele sample. Se você gosta de trabalhar com sample, esse é um plugin inicial, muito simples de usar, que vai te ajudar nas suas produções. Vem comigo que eu vou falar sobre esse plugin com você. Vamos lá, pessoal, vamos falar agora do Fruit Slicer. Como é que a gente pode acionar ele? Eu entendo que a gente tem duas maneiras mais simples de poder acionar o Fruit Slicer. A gente pode abrir aqui o áudio, dar 2 cliques nele, como você preferir, ou vir aqui com o botão direito e Channel Settings. Aqui vai estar o áudio, já mostrando para você. Aqui no caso eu escolhi uma batida, né, de drill. E aí o que você pode fazer é o seguinte. Aqui você clica com o botão direito e você tem a opção que é o seguinte. Open a new Fruit Slicer Channel. Então você vai abrir o áudio direto já no plugin, tá? Ou você tem uma outra opção, tá? Que é o seguinte, você já carrega aqui, deixa eu pegar aqui o meu Fruit Slicer, e eu vou pegar um outro áudio aqui, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui. Vocês podem pegar e arrastar ele para cá, tá? E aí ele já vem para cá. Por que eu trouxe esse áudio para cá? Aqui tem uma opção que eu recomendo a gente deixar ela selecionada quando a gente carrega um áudio. No caso aqui já veio pronto, mas é esse auto dump. O que é um auto dump? Ele já coloca o áudio recortado direto aqui no piano roll, tá? Eu vou carregar o piano roll aqui para vocês verem. Então aqui já está recortado direto no piano roll, tá? Eu vou retirar aqui o áudio novamente. Eu vou deixar sem o auto roll. Aqui está o piano roll, tá? Eu vou trazer para cá esse áudio. E quando eu abro aqui não tem. Ele tem os recortes, mas ele não está carregado o áudio direto aqui, tá? Agora, se eu deixo esse auto dump pressionado, então antes de eu trazer o áudio, então vou trazer o áudio aqui novamente, tá? E aí ele já traz aqui recortado todo o meu sample já recortado para poder manipular ele direto no piano roll, tá? É para isso que serve esse botão aqui do auto dump, tá? Um outro botão que tem aqui é o Auto Fit. Então esse Auto Fit ele sempre vai ajustar o sample que eu trouxe para dentro do BPM que eu vou trabalhar aqui na minha música, tá? Por exemplo, esse daqui ele está em 89 BPM, mas eu tô aqui com 87, então ele já vai ajustar para que essa batida fique dentro dos 87, tá? E eu tenho também essa opção aqui do declick. Tá? Então esse declick aqui, o que ele vai fazer? Ele vai deixar os cortes mais precisos, tá? Deixa eu pegar aqui um outro áudio, talvez esse daqui. Eu vou mostrar aqui para vocês, esse drum loop aqui. Deixa eu abrir um pouco mais aqui. Deixa eu ver se dá para notar a diferença. Ó, dá sim. Repara que aqui já muda aqui nesse sample já. Quando eu coloco aqui o declick, ó, ele meio que reduz a minha senoide. Ela não tá com uma curva tão grande, tá? Ele já dá uma reduzida dela, né? Então, para que serve esse declick? Ele vai deixar o corte mais preciso, tá? De cada um desses áudios aqui. E vai evitar algum som de clique que você pode pegar quando você traz o áudio para cá, tá? Deixa eu voltar aqui para esse áudio aqui, para esse corte aqui, que eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui, tá? Repara aqui que esse áudio ele já está recortado. Aqui embaixo eu já vejo aqui os cortes nele, tá? Por que tem isso? Porque essa batida que está aqui, tá? Se eu der o play aqui para vocês, ela já foi recortada provavelmente no Edson, tá? Quem fez isso daqui. Então ele já traz com os recortes direto para cá. Então você pode recortar no Edson e aí fazer as subdivisões das batidas que você deseja que aquele sample trabalhe. Então você vai fazer um pré-recorte. Então você vai não chega a recortar, mas você vai criar, a palavra certa eu vou criar marcadores nesse meu sample. Eu trago para cá para o Fruit Slicer e aí eu posso manipular esse áudio já. Eu não preciso ter que me preocupar com recortar. Repara que aqui ele está recortado certinho em cada uma das batidas que tem aqui, tá? Cada uma já está recortadinho no bumbo, nada aqui está faltando, tá? O que vai ser algo diferente, tá? Se eu trouxer, por exemplo, essa batida aqui, esse drum loop aqui. Esse drum loop aqui pode ser, como ele não foi recortado, ó, repara aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, nessa parte aqui, vou até retirar aqui já as pastas. Vou abrir mais aqui. Especificamente aqui, ó, ele recortou no como ele entendeu que tem que ser recortado, que pode não ser o melhor caminho. Então, claro que a gente vai ver que ele tem uma certa... é possível regular aqui, mas se eu fizer isso previamente no Edson, isso não vai acontecer, tá? A gente fala sobre o Edson num outro momento, tá? Então vamos ficar com esse áudio aqui por enquanto, tá? Qualquer coisa depois eu troco. Mas aqui basicamente é o seguinte, tá? Se eu clicar aqui nessa tela,
é onde eu vou selecionar qual que é o áudio que eu vou estar trabalhando, tá? Então eu posso vir pra cá nesse aqui, escutar aqui, também posso vir aqui. Ó, repara que ele tá pegando só um trechinho aqui de uma sequência de chimbal, tá? Porque, como eu falei, não foi recortado no Edson, então ele entendeu que aqui são dois samples distintos. Nada impede você trabalhar dessa forma, né? Então aqui eu faço isso, tá? Eu também posso clicar aqui no reverso. Então, deixa eu pegar esse daqui. Aqui, ó, tá vendo? Heavy? Eu clico no reverso. Então eu tenho uma batida reversa. Eu posso fazer isso em outros samples aqui, inclusive, ó. E o que vai acontecer vai ser isso aqui, ó. Saca só. Eu vou pegar desde o começo. E aí? Maneiro, né? Então ele pegou alguns pedaços desses sample de bateria, alguns recortes, e ele deixou no reverso. E com isso você pode criar, olha que legal isso aqui, você pode criar um novo groove para sua batida, né? Então eu vou colocar aqui um outro aqui no reverso também, e vamos dar o play desde o começo para vocês verem como é que ficou. Sensacional, tá? Então aqui a gente tem isso daqui, eu vou carregar de novo ele, que daí eu não preciso ter o trabalho de... Opa, deixa eu abrir aqui de novo aqui o Fruit Slicer. Vou deixar ele de touch aqui, para que ele não saia da minha tela. Pronto, aí ele volta ao normal, não preciso ficar fazendo um de cada um, tá? Bom, então aqui eu arrastei também de novo um áudio e deixei ele aqui para poder já fazer os cortes dele, tá? Aqui nessa parte da pastinha aqui eu posso carregar, tá? Um sample já, que já está pré-cortado, ou o sample que eu quiser. Ou você pode fazer como eu fiz aqui, tá? Simplesmente joguei direto lá, tá? Esse desenho aqui do áudio, na verdade, eu tenho a opção de load sample, que eu posso também carregar um sample, né? Do que tem aqui, que é basicamente onde está localizada a minha pasta de samples, e justamente o sample que eu estou trabalhando é dessa pasta aqui, e aí ele já abriu aqui direto. Como eu tenho a opção aqui de salvar o sample original, então eu posso salvar ele antes de manipular ele, ou eu posso salvar ele já processado, depois que eu já fiz já todas as alterações nele que eu desejei fazer, tá? É uma opção, mas se você trabalhar direto aqui no seu FL Studio, quando você salvar o projeto, ele vai salvar esse sample processado também já, tá bom? Mas é uma opção aqui que tem, tá? Para você poder trabalhar. Agora tem aqui a opção do estilete, tá? O estilete ele é o seguinte, aqui eu vou começar a manipular os cortes do meu áudio, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho esse dual áudio aqui, ele já deu uma modificada aqui. Repara no vermelhinho como ele muda aqui, ó. Tem o médium. Precisamente nesse trecho aqui, ó. Dá uma olhada aqui como muda. Ó, eu vou colocar o dual e eu vou colocar o médium. Como eu tenho também essa opção aqui do Sharp. Tá? Ele já mexeu aqui. Na verdade, essas opções aqui são algoritmos de corte de sample que eu vou selecionar. Então você vê qual vai se adequar mais para o seu processo. Uma vez que você seleciona qual aqui você prefere, tá? Desses cortes, e repara que aqui ele regula, ó, o low e o high, aqui embaixo no áudio. Então, ó, aqui está no dual, está nessa configuração aqui, então eles estão praticamente os dois aqui para o lado esquerdo. Se eu colocar o médium, ele já mexe aqui, ó. Tá? O que esse low aqui, esse high, já que a gente está falando disso daqui, né? Ele vai mexer nos cortes, tá? Então aqui no low, no caso, ele vai pensar mais em transientes mais graves, tá? Então aqui eu vou selecionar o tipo do recorte. Repara que eu estou colocando para o lado direito grave. O que está acontecendo? Ele está aumentando os cortes aqui, ó, principalmente aqui, ó, aqui e aqui. Então quando eu jogo para o lado direito, ó, ele está criando novos cortes. Se eu jogo para o lado esquerdo, ele retira cortes. Então aqui eu posso falar, tá, eu não quero tantos cortes aqui nesse chimbal, por exemplo, aqui, que é o que ele está criando. Deixa eu tirar aqui o plate range, depois eu explico isso daqui. Então aqui, eu tenho esses dois cortezinhos aqui. Se eu aumento para cá, ele vai criar mais corte. E aí eu vou ter só esse trechinho aqui do chimbal. É uma opção, você avalia como você prefere, tá? E o high também é a mesma coisa. Eu vou criar aqui novos cortes ou vou diminuir novos cortes aqui. Então a mesma coisa aqui, ó, eu posso deixar praticamente tudo zerado aqui. Opa, aí já sumiu bastante coisa. Ó, o que eu fiz aqui? Eu zerei o high e o low. Então praticamente não tem nenhum corte. Então agora eu vou começar a criar os cortes aqui. Ele cria de maneira automática, tá? Não é uma opção aqui. Existe plugin que você pode escolher os cortes. Num outro vídeo a gente fala sobre isso. Mas aqui ele já meio que é pré-selecionado. Então aqui eu fiz poucos cortes. E aí eu já deixei, por exemplo, esse sample aqui muito maior, tá? É uma decisão de vocês, tá? Aqui é por batida, tá? Então aqui eu vou fazer, na verdade... Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui abrir o Piano Roll. Então aqui eu tenho aqui as batidas que foram criadas, né? Ó, pode ver, ó, cada corte aqui que eu fiz. Então aqui ele já transfere para cá. Se eu mexo aqui, ó, eu vou aumentar o meu high aqui. Eu aumentei. Então aqui no Piano Roll ele também vai mudar.
Repara que aquele corte maior que eu tinha, que é esse daqui, especificamente esse daqui, que vai estar aqui, ó, nesse sample set, assim, no slice set, ele sumiu. Então aqui ele está maior, porque eu fiz essa opção de querer deixar ele maior, mas aqui se eu aumento ele, ele vai ficar menor, tá? Porque eu cortei ele muito mais do que ele poderia ser cortado, tá? Na verdade, do que ele estava cortado, tá? Então quando eu seleciono aqui, por exemplo, as opções aqui por bit, ele vai cortar por bit, dentro do BPM aqui que eu estou trabalhando, né? Então aqui, ó, repara que está por batida, ó. Ele não vai se importar com transientes. Ele simplesmente ele vai falar, ó, vou cortar aqui por bit para você. Tá, claro, ele avalia ali os transientes, mas ele vai escolher. Então pode ser por bit, a cada meio bit. Eu posso escolher a cada 1/3 de bit. Ou eu posso fazer cortes mais profundos, aqui 1/6 de bit, né? Só abrir que o piano roll, ó, é recorte. E aqui ele separa, ó, bit 1. Ele vai ter aqui, ó, vários cortezinhos aqui, tá? Então aqui eu tô cortando bastante aqui a minha música aqui no meu áudio aqui nesse caso, tá? Vamos ver aqui. No Slice simplesmente eu não tenho nenhum tipo de corte, tá? Vamos ver aqui o Zero Cross Click Slice. Ele é parecido com o que a gente tem esse botão aqui, do The Click, mas aqui também é para eu fazer cortes mais precisos e ter também retirar cliques durante o corte, tá? Aqui eu posso abrir também no Edson, que é o que eu falei para vocês, né? Que é um programa muito poderoso do FL Studio, né? Um outro dia a gente fala dele, mas é aqui que a gente pode criar os recortes dele pré-trazer aqui para o Slicer. Então a gente pode criar aqueles marcadores e aí ele já vem automaticamente cortado aqui no Slicer como eu quero poder trabalhar, tá? Aqui na parte do stretching aqui. Eu tenho várias opções de stretching aqui. São stretching distintos e o que eu recomendo é que vocês deem um play com o stretching selecionado e veja se aquele modelo se adequou ao seu áudio, tá? É claro que aqui existem alguns padrões. Então, por exemplo, se a gente for falar de transiente, ele é melhor para bateria. Se eu quero falar do speech, né, ou do monofônico, é melhor para vocal. Se eu quero tonal, ele é melhor para a parte de acordes e harmonias, tá? Mas o que eu diria para vocês é, escutem. Escutem e vejam como é que ele vai trabalhar. Então, por exemplo, aqui eu vou dar o play aqui eu vou selecionar, por exemplo, esse stretch aqui, Fill the Gaps, tá? A gente vai trabalhar aqui com o tempo, né? Vamos esticar esse áudio, vamos ver como é que fica. Ó, eu tenho outro aqui. Deixa eu trabalhar aqui, peraí. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer vai ser mexer aqui, ó. Então aqui eu selecionei essa opção aqui, o Fill the Gaps, tá? E aqui eu posso mexer aqui, ó, no PS. Tá? E eu tenho a opção do TS, tá? Que é esses dois controles aqui. No PS eu vou trabalhar na parte de oitava. Eu vou subir e descer oitava. No TS eu vou mudar a duração do áudio. Então, por exemplo, aqui eu subi a oitava. Eu posso descer uma oitava. Aqui no TS, eu deixei o áudio muito mais curtinho, né? Eu mexi juramente na duração. Repara como os transientes aqui reduziram, ficou bem apertado, tá? Como eu posso também aqui aumentar mais ainda. Ficou uma bagunça isso daqui. E aí, eu vou trabalhar aqui nessa parte do tempo, porque aqui é onde vai ter talvez as maiores alterações aqui, tá? Eu vou ligar um outro aqui. Ó, repara que aqui, até o meu desenho aqui, ele mudou um pouco. Ele não tá mais igual como tava antes. Ó, mano. É uma mudança pequena, não é uma mudança grande. Ó, por exemplo, isso daqui... Deixa eu desligar aqui o Play to End. Então aqui, ó, eu tô dando só o bumbo aqui. Tô mostrando pra vocês só o bumbo, tá? Repara aqui nesse desenho desse transiente aqui do bumbo, como ele tá desenhado aqui. Se eu colocar o Fill Gaps, aqui tá no speech. Ele já mudou o modelo. Então o algoritmo ele vai mudar o meu formato que eu vou esticar meu áudio. E com isso vai mudar a sonoridade. Então uma vez que, por exemplo, agora eu vou ligar o Play to End. Então essa é uma sonoridade no que eu selecionei aqui, que foi o Fill the Gaps. Aí, se eu vier aqui, por exemplo, no speech, ele vai ser outra sonoridade. Como se eu vier aqui, não sei, na Pro Transiente, é uma outra sonoridade. Tá? Especialmente quando eu estou trabalhando aqui com a opção do TS aqui e do PS, tá? É aqui que eu vou manipular essa parte do stretch. E conforme eu mexer aqui, vai ser exatamente essas serão as consequências que eu vou ter na mudança do meu áudio, tá? Como o algoritmo ele vai trabalhar dentro das opções que eu selecionei aqui, tá? É isso que eu recomendo para vocês. Selecione a opção, se vocês querem trabalhar nessa parte no PS e no TS, que é subir e descer uma oitava, e mudar a duração do áudio, toque até o fim,
o seu sample e veja qual se adequa melhor para vocês, tá? Aqui eu vou voltar pro padrão aqui, tá? Deixa eu resetar aqui o tempo, tá? Beleza, tá? Maravilha. Então aqui é isso daqui. Vamos agora continuar aqui na parte do piano roll. Bom, aqui agora a gente vai falar na parte do piano roll, tá? Porque esse botãozinho aqui eu vou alterar como é que eu vou querer que o meu áudio cortado vá funcionar aqui no meu piano roll, tá? Como ele vai estar trabalhando, tá? Então a primeira opção que eu tenho aqui é o normal, tá? Simplesmente eu vou estar levando aqui os recortes normais aqui que eu tenho aqui no meu piano roll, tá? Aí eu vou ter uma outra opção que é o reverse. Que o que vai acontecer? Ele vai tocar o contrário aqui, tá? Então se eu ligar aqui... Opa, aqui na verdade eu preciso ligar ele aqui como áudio. Deixa eu pegar aqui. Eu preciso, na verdade, tirar esse daqui aqui. Pronto. Ele está tocando ao reverso, que é o que está sendo executado aqui no meu piano roll, tá? Aí eu vou ter também outra opção aqui, que é o random. Então o random simplesmente ele vai tocar de qualquer jeito, como aleatório. Tá? Você vai criar um novo groove para sua batida, que inclusive você pode pegar um sample... essa é a ideia do slicer, tá? Do Fruity Slicer. É você recortar o áudio e no piano roll, de uma forma muito simples e prática, você poder jogar como você quer que aquele groove trabalhe. Você pode inverter grooves, criar novos grooves, tá? Então aqui é um exemplo que a gente pode fazer, tá? A outra opção que a gente tem é o flatten. O flatten ele vai fazer o seguinte. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho um groove dessa batida, um ritmo. Ele vai pegar simplesmente uma nota, a primeira nota. Eu posso depois transpor isso daqui para cima, jogar em outros sons aqui dos samples que eu recortei, mas aqui no caso ele pegou o bumbo. Então ele pegou o recorte desse groove e deixou somente um som, tá? Então se eu der o play aqui, é isso. Então o que ele fez? Ele pegou esse groove aqui dessa batida, que está recortado, deixou só no bumbo e o bumbo executou as batidas, tá? É nada mais do que isso daqui, tá? O Quantize, ele vai procurar deixar tudo recortado perfeitamente dentro de cada quadradinho, tá? Pode ser meio estranho quando você vai ligar, né? Mas o que ele vai fazer é não deixar nada fora dos recortes aqui do seu grid. Se eu deixar aqui, por exemplo, no normal, vou dar um zoom aqui para vocês, ó, não está dentro do grid, ó, por exemplo, esse aqui está fora. Aqui está o grid aqui está fora. Então o Quantize ele vai deixar dentro do grid, tá? Pode ser que não seja o melhor caminho. Avalie o áudio aí, como é que vocês estão trabalhando, tá? Outra opção aqui, a gente tem o swing. O swing, ele vai deixar um pouco mais swingado, um corte tão preciso e robótico, tá? Vai ficar parecendo meio fora, tá? Mas é porque ele tá tentando dar um swing aqui. Então você tem que escutar e ver como é que isso vai se encaixar com a sua batida aqui, tá? Essa parte de acentuar beat, né, que tá escrito aqui, o Accentuate Beat, ele vai vir aqui no Velocity, aqui no meu Velocity, e ele vai acentuar algumas batidas. Então aqui ele acentuou algumas batidas, tá? Basicamente é isso. Se eu voltar para cá e eu colocar no normal e eu vier para cá, ó, o Velocity não está acentuado. Então o que ele vai fazer é isso, acentuar o beat, tá? O Pitch Up Beat, ele vai mexer no meu pitch aqui. Pitch. Então aqui, ó, ele mexeu no meu pitch. Algumas batidas ele sobe o pitch. Tá? Aqui no Widen Stereo ele vai mexer no meu pan. Então ele vai vir aqui no pan, cadê aqui? Pan, e ele vai trabalhar com estéreo. Ele vai ficar jogando aqui no meu LR, tá? Depois eu vou ter aqui o Crazy. O Crazy ele vai fazer um monte de coisa. Vai mexer em tudo. Vai mexer no Velocity, no pan. O que vocês imaginarem ele vai mexer, tá? Tudo, sem exceção, tá? Deixa eu ver o que mais de opção que tem aqui. Tá. Esse daqui que é o... eu pulei um aqui. Shift Up. Deixa eu abrir aqui. O Shift Up, deixa eu ver se eu consigo aqui explicar para vocês. Eu vou colocar o normal aqui primeiro, tá? Deixa eu até reduzir aqui os cortes. Deixar poucos cortes para que eu possa demonstrar aqui talvez um pouco melhor, tá? Tá, beleza, ó. Então aqui eu tenho os meus cortes aqui que foi feito, tá? Repara como ele tá. O que ele vai fazer no Shift Up é o seguinte. Então aqui, ó, Shift Up.
Ele pegou a minha primeira batida, que é aquele meu bumbo, o tempo dela. Ele jogou no meu último aqui, que é esse chimbal. Ele pegou o mesmo tempo e jogou lá em cima. Todo o resto da minha batida, da minha subdivisão, ele joga para baixo, tá? E aí o que, que vai acontecer? Vai dar um outro groove, porque eu tô trazendo tempos distintos de outros recortes para um recorte abaixo. Então, o meu primeiro eu subo para o último e os demais eu desço, tá? E eu preservo aquela subdivisão que foi feita de batida, tá? Deixa eu vir aqui. Então eu crio uma nova dinâmica. Eu vou criar uma nova dinâmica, completamente diferente do que estava antes. Se eu ver aqui no normal, eu tenho aqui uma outra dinâmica. Então aqui, ó, repara que eu tenho um grande, um menor e um grande aqui. Vamos chamar assim, um grande, um pequeno e um grande, esses três primeiros. Quando eu coloco aqui o Shift Up, ele pegou o grande, subiu, o pequeno desceu. Então o bumbo, ele acaba ficando com uma batidinha pequena. Então eu vou criar um outro tipo de dinâmica de groove. Então aquele bumbo que era maior duração, ele vai ter uma duração menor. Essa é a mudança que eu vou ter, tá? E o Shift Down, ele vai fazer diferente. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o último, vai descer aqui pro primeiro, tá? E aí eu vou criar um novo groove também. Um novo tipo de batida, uma outra função aqui vai ter no Shift Up, tá? Então aqui o papel de vocês é experimentar, tá? Pra ver como é que vai ficar. Vamos ver aqui. O shutter aqui, half, ele vai repetir as notas. Então aqui, ó, eu simplesmente estou repetindo. Eu vou repetir cada uma das notas. Eu vou repetir na metade. Então eu vou pegar aquele tempo que estava cortado e vou dividir no meio, tá? A outra opção que tem aqui, que é o fourth, esse aqui que é o shutter fourth, o que vai fazer? Ele vai dividir em 4. Tá? É isso que ele vai fazer. Perfeito aqui. E original length, aqui ele volta pro meu original, que foi como eu cortei o meu groove aqui, tá? Teve uma coisa que eu não mostrei pra vocês, que é aqui, ó, nessa opção aqui, onde tem o estilete para cortar, eu tenho a opção de Spectrum. Então eu posso ver aqui os meus áudios recortados nessa função de Spectrum. Aí é com vocês uma forma de visualização distinta, tá? Não é minha predileta, prefiro assim, tá? Bom, aqui eu vou ter também essa opção aqui de BPM que eu posso mudar. Então aqui eu posso mudar o BPM da minha música, tá? Só que isso vai ter uma alteração diferente. Que é o seguinte, quando eu altero o BPM aqui da minha música, eu também vou alterar a divisão de cada beat aqui. Porque repara o seguinte, ó, quando eu desço aqui, eu vou descer o BPM, eu vou colocar aqui em 69. Aqui no 69 tá 69 BPM e 8 bits. Se eu abrir aqui, ele vai criar em mais ou menos 8 bits aqui. Então até 8 bits é o que eu vou fazer de subdivisões aqui. Se eu aumento aqui meu BPM, ele vai criar mais bits aqui no piano raw, então aumentou. Então eu vou ter muito mais beat, clique, dentro do tempo que eu estou trabalhando, é claro, né? Por isso que ficou mais lento. Vocês vão falar assim, mas não estou entendendo. Eu estou aumentando o BPM aqui, enquanto aqui está mais curto, está bem mais rápido, né? Eu estou trabalhando com um BPM menor, mas quando você aumenta aqui, ele fica muito mais lento. Tá? Isso não é à toa. Bom, primeiro que eu estou trabalhando aqui com 87 de BPM. E aqui, como ele vai trabalhar é o seguinte, é por bits aqui. Então vocês têm que ficar de olho nessa parte aqui, ó, 17 bits. Então o que eu quero? Eu quero que essa música tenha duração de 17 bits, pensando nos 87 BPM que eu estou trabalhando. Então ele vai recortar isso daqui de uma forma muito mais longa e lenta para que caiba em 17 bits, tá? Basicamente é isso que vai fazer aqui essa parte aqui, tá? O meu ataque aqui, eu vou deixar que eu já expliquei o que é ataque, então é a hora que vai entrar o meu áudio, né? Então aqui, se eu deixar ele mais lento, se eu subir aqui, ó, repara como mudou o transiente. Ele ficou até mais curtinho, mais magrinho, porque eu subi e ó o que acontece. É um groove diferente, você pode criar aqui. Então meu ataque ele ficou muito mais lento. Então aquele ataque inicial, ele ficou lento, ele demora para acontecer, por isso que acontece isso, tá? E o meu decay aqui vai acontecer o seguinte. Ele vai ficar um pouco mais curto a duração, porque a duração do meu decay, ela tá mais lenta, tá? Então aqui ele reduziu. Então, se a gente for ver aqui, ó, principalmente nesse daqui, ó. Deixa eu desligar aqui o Play to End. E aqui, deixa eu ver se dá pra notar legal aqui. Aqui eu reduzo o meu decay, ó. A duração de notas, elas são reduzidas.
fica inferior. Então aqui basicamente eu vou trabalhar com o meu ataque decay. Eu já expliquei isso num vídeo anterior meu, então vai lá, escuta que essa parte que eu vou falar do ADSR, tá? Para vocês sacarem nisso daqui, tá? O Play to End, então aqui o Animate é para eu poder ter essa animaçãozinha aqui que vai andando, quando eu ligo o Animate aqui, ó, vai andando, tá? E o Play to End é quando eu clico aqui, ele vai tocar até o fim, tá? Por isso que às vezes eu ficava ligando e desligando aqui. Então se eu deixo o Play to End ligado, ele vai tocar até o fim, tá? Se eu deixo desligado, ele vai tocar só o sample que eu selecionei. Bom, é isso. É assim que funciona o Fruit Slice. Espero que você tenha gostado aí da aula sobre esse plugin. E falamos no futuro sobre outras opções. Existem outros plugins aqui que também fazem recorte de áudio. É isso aí. Valeu, pessoal, e até a próxima.